Podemos ficar de pé, amados. Pai, estar na Tua presença neste momento é um privilégio que nós queremos muito celebrar, agradecer. Queremos muito agradecer-te pelo privilégio que Tu nos dás de podermos estar reunidos como Tua Igreja e com a única e exclusiva razão de Te celebrar, de Te honrar, como já o acabámos de fazer, através da música que Tu trazes até nós. Pai, queremos que tudo, desde as músicas, às nossas ofertas, às nossas expressões, às nossas leituras, aos nossos abraços, tudo aquilo que nós vamos experimentar neste tempo, nesta manhã, como Tua Igreja, possa chegar até Ti como expressão da nossa gratidão, do nosso louvor, reconhecimento que de facto És um Deus absolutamente maravilhoso. E que não há nada que nós queiramos fazer mais e melhor do que estarmos aqui neste tempo, nesta hora, para louvar, bendizer e honrar o Teu santo nome. Queremos Te agradecer por tudo. Agradecer porque nos dás esta liberdade, mas acima de tudo agradecer porque colocaste no nosso coração o desejo de o fazer. Algo que só pode vir de Ti. E por isso, Pai, nós nos entregamos. Ó Pai, individualmente, Tu conheces o coração de cada um daqueles que aqui está nesta hora. Sabes como chegámos até aqui, sabes como precisamos da Tua presença e da Tua intervenção. E queremos que em tudo isso, em toda a Tua intervenção, em tudo aquilo que Tu nos permites viver como Tua Igreja aqui, possas chegar até Ti como um suave e maravilhoso perfume e aroma de adoração que emana não só das nossas vozes, mas acima de tudo dos nossos corações. Ó Pai, recebe a nossa adoração e faz-te presente no nosso meio. Queremos e precisamos tanto da Tua presença e da Tua intervenção nas nossas vidas. Ó Pai, clamamos pela santa e preciosa intervenção do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, nos nossos corações, para que em tudo Tu sejas realmente honrado e glorificado. Oramos, Pai querido, por aqueles que não o podem fazer nesta hora aqui connosco. Tu conheces as razões, visita-os, os que estão doentes, Pai, vem renovar as suas forças, vem restaurar os seus corpos. Ó Pai, aqueles que estão em dor, nos seus leitos de dor, vai confortá-los, vai acomodá-los nesse leito. Ó Pai, aqueles que por outra razão não o podem fazer, seja por trabalho, seja porque esfriaram no seu coração. Ó Pai, que a todos Tu possas visitar e que a Tua presença seja verdadeiramente transformadora na vida dos Teus filhos nesta manhã, nesta hora, e pedimos-te isso de uma forma tão especial nesta hora. Ó Pai, faz isso e manifesta-te no nosso meio. Toma o lugar que Te pertence nas nossas vidas, no seio da Tua Igreja, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e honrado. Esta é a nossa oração que levamos a Ti, reconhecendo quem Tu és, a Tua majestade e a Tua glória, reconhecendo quem nós somos, tão frágeis e tão necessitados de Ti, e fazemo-lo no nome que é sobre todo o nome. Oramos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podemos ficar assentados, amados, e eu queria saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Queremos saudar de uma forma particular aqueles que nos visitam pela primeira vez. Temos alguns que nos visitam pela primeira vez. Queremos muito que se sintam em casa. Esta é a família que aqui se reúne. Por favor, recebam o nosso abraço e eu desejo que se possam sentir em família. Os nossos recepcionistas têm ali atrás um folheto de apresentação da igreja, também com contactos da igreja. Por favor, querendo, não deixem de levar e também, se desejarem, deixar o vosso contacto para podermos caminhar juntos. Será com certeza um privilégio para nós todos enquanto igreja. Só dar conta que os recursos da igreja continuam caminhando e funcionando. Hoje de manhã já tivemos a nossa escola bíblica dominical, com as diversas classes, um tempo abençoado. Quarta-feira, querendo o Senhor, vamos ter, como habitualmente, o nosso tempo de estudo bíblico, da palavra e oração. Os recursos digitais também estão aí. Se alguém precisar de ajuda, por favor, não deixe de falar para que possamos sintonizar-nos também com esses recursos. Mas ontem um novo recurso abriu a porta. Eu vou pedir ao Joel, os irmãos sabem, isto é Joel, desculpa, Joel, para pôr algumas fotos do tempo que passámos ontem ali na inauguração da nossa loja social.
para alguém que realmente ande muito distraído ou que não saiba um pouquinho da história ou que nos esteja a visitar, na rua principal, quase em frente aqui às nossas instalações, temos o antigo templo da igreja, que durante muitos anos foi o lugar onde a igreja se reuniu e que agora, não sendo usado por termos este novo templo já há muitos anos, ele continuava disponível para ser usado. Fizemos um processo de restauração das instalações, que ainda está a acontecer, não está terminado, mas ontem demos início formalmente a algo que durante algum tempo foi acontecendo informalmente, mas que ontem então abrimos as portas. Foi o tempo de podermos convidar algumas entidades também para estarem connosco. As coisas estão bem organizadas, foi um tempo de partilha e de testemunho também muito bom e ficámos felizes por isso. Tivemos as visitas de algumas entidades que convidámos, não vieram todas, mas pudemos fazer boas pontes com outras entidades com quem naturalmente queremos caminhar e precisamos de o fazer. E, portanto, é uma alegria. Eu quero muito pedir aos irmãos que orem por a porta, esta porta que é uma porta de acesso àquilo que nós queremos mais do que abençoar com coisas, que seja a porta de acesso a Jesus Cristo, e esta porta está aberta essencialmente com esse propósito. Eu vou pedir à Lídia para vir, ela tem mais... Hoje é a Lídia que vai dar os anúncios, ok? Mas só para ficar registado, ela viu o anúncio que eu dei na semana passada e eu tive nota positiva, portanto eu fiquei feliz por isso, mas hoje a Lídia tem coisas para falar convosco. Bom dia a todos. Efetivamente o pastor acho que no fim de semana se portou muito bem no anúncio, mas infelizmente eu acho que a igreja não ouviu, porque eu posso vos dizer que na quinta-feira era eu, pastor, e a esposa do pastor, porque não apareceu mais ninguém. E por isso eu hoje vou pedir à igreja que tente ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Antes de dizer o anúncio, eu quero vos dizer que eu estou verdadeiramente feliz porque finalmente a nossa porta abriu. Pudemos contar com a presença de pessoas da nossa comunidade que gostaram do nosso projeto, que se dispuseram a ajudar. Tivemos contacto com a ação social da Câmara através do ABC. As pessoas mostraram muito interesse. Agora, a Igreja tem que fazer a sua parte. Isto não é um projeto do pastor Paulo, muito menos um projeto meu. Isto, diz ali de baixo, é um projeto da Igreja Batista do Troviscal. O objetivo é trabalhar em conjunto com as instituições da nossa freguesia e do nosso concelho, e principalmente com a outra loja social que já existe, que muitas vezes tem falta de recursos, e criarmos uma ponte entre as duas lojas. Por isso, o nosso horário de abertura vai ser igual ao deles. Eles têm pessoas que já os conhecem, que vêm de bastante longe, e o objetivo é que, se eles não tiverem alguma coisa que nós tenhamos, as pessoas possam vir à nossa loja. Ou vice-versa. Se nós não temos qualquer coisa que eles possam ter, as pessoas possam se deslocar lá. Então, nós vamos trabalhar no mesmo horário. Lá, efetivamente, trabalha uma pessoa que é paga pela Junta de Freguesia, porque a loja social de Buros é da Junta de Freguesia. Nós não. Nós precisamos de trabalho voluntário. E então, nós temos aqui uma folha para o mês de outubro, com os dias a que a loja vai estar aberta. À quarta, das 4 às 6, e ao sábado, das 10 ao meio-dia. E nós precisamos que as pessoas se voluntariem para um determinado dia. Nós só precisamos de uma pessoa por dia. Uma pessoa é suficiente para assegurar o trabalho e assim permite que haja maior rotatividade e que consigamos preencher todos os dias. Esta folha vai ficar ali e eu peço às pessoas que pensem o dia que podem tirar para vir ajudar. É assim, é uma grande satisfação pessoal nós podermos ajudar os outros. Pelo menos eu falo por mim. Nós queremos ser uma porta que leva bens materiais às pessoas, mas também queremos ser uma porta que leva amizade, consolo e, acima de tudo, a palavra de Deus. Nós temos lá um cantinho que vai funcionar como o nosso cantinho de acolhimento, mas é um sítio, nós temos lá folhetos, é um sítio onde nós podemos dar um pouco do amor que Deus nos dá a essas pessoas. Falar com elas, conversar com elas, dar-lhes um folheto, perguntar
o problema por que eles estão a passar, o que é que eles precisam, os motivos de oração que eles têm, para que nós também possamos assumir o compromisso de orar por essas pessoas. E por isso eu agradecia que a Igreja, que as pessoas que sentirem no seu coração o desejo, possam preencher esta folha, para nós conseguirmos garantir que a porta vai estar sempre aberta. Obrigada. Eu acrescentaria, amados, que, como já no domingo passado disse, há quem faça trabalho social muito melhor do que nós, com toda a certeza, com mais recursos, com mais pessoas, mas nós temos algo que o Senhor nos tem dado para partilhar, que só nós, eu quando digo nós, a Igreja de Jesus Cristo, tem para partilhar, que é o amor de Jesus. E por isso não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer através de nós com uma ferramenta destas. E um dos objetivos exatamente é esse, criar relacionamentos. Não só com os que vêm para receber, mas também com os que vêm para dar. Ontem, curiosamente, tivemos algumas intervenções muito interessantes de pessoas que nos disseram: olha, podemos? Sim, podemos. Podemos receber? Sim, podem trazer? Podem trazer. E essa vai ser a forma como nós vamos poder entrar na vida dessas pessoas, vamos poder partilhar o amor de Jesus. Amados, esta é de facto, este é o foco, E o resto o Senhor trará para o acréscimo. E por isso podermos ser parte da expressão do amor de Deus através desta forma aqui vai ser muito bom. Deixem-me só partilhar mais uma coisa que é muito importante. Ontem, falando com uma das responsáveis da ação social da Câmara, ela estava-nos a dizer uma das dificuldades que elas têm é identificar necessidades. Porque elas só conhecem aquelas que vão ter com eles. Mas, amados, nós estamos aí, nós vivemos aí. Nós temos vizinhos, nós temos amigos. Nós conseguimos identificar pessoas que precisam e, como em muitas situações acontece, têm vergonha de dizer que precisam. Então, nós podemos ser uma importante rede de boa influência junto daqueles que precisam e que muitas vezes nem têm a coragem de dizer que precisam. Então, isto é para todos nós. Para onde quer que nós andemos, com quem nós nos relacionemos, vamos estar atentos e vamos ser esses instrumentos. É desafiante, amados, não é? A Lídia estava a dizer, uma pessoa, eu quero ser arrojado, mais do que uma. Enquanto uma está a dar roupa, a outra está lá no cantinho, no nosso cantinho do amor, a partilhar Jesus com alguém, a orar, e portanto, de preferência, vamos ter sempre mais do que uma pessoa. E eu espero que esta possa ser uma forma muito prática e objetiva de alcançar vidas. Este é o nosso assunto. O nosso assunto é vidas alcançadas com o amor de Jesus, e esta porta, eu estou convencido que vai ser um instrumento para isso acontecer. Amém? Amém. Disseram amém? Amém. Não se esqueçam. É porque amém é dizer concordo. Não se esqueçam que disseram amém. Nós vamos ainda ter mais uma palavra de oração, pedindo que o Senhor abençoe este trabalho, esta caminhada. Queremos também incluir neste momento de oração aqueles que estão doentes, que precisam do seu cuidado. A família do Edu e a Yasmin, nesta hora, são algures sobre o Atlântico, estão a viajar para o Brasil, numa viagem que podem, durante alguns dias, visitar a família. Eles pediram para deixar um abraço e também saudações para a Igreja, e oramos por este tempo que eles vão ter. Mas, amados, nós abrimos esta porta, mas há outros assuntos. De amanhã, 8 dias, começam as obras no apartamento da Fogueira. E amanhã já vão estar lá a descarregar material. Amados, o apartamento da Fogueira é mais uma ferramenta que o Senhor nos dá para podermos levar por diante a missão que Deus nos deu. E, portanto, orem por isso. Vai ser um desafio, vai ser também necessário mão de obra a certa altura. Este é mais um desafio para a Igreja. Eu não sei se os irmãos têm todas essa consciência, mas uma das coisas que nós, quando somos visitados por irmãos que vêm de outros lugares, de outras igrejas, de outras cidades, é ficarem muito reconhecidos com os recursos que Deus tem dado à Igreja Batista do Treviscal. Um templo aqui, maravilhoso, um antigo templo que agora está disponível, casa pastoral, umas instalações da Missão da Fogueira com um apartamento. Isto é muita bênção, mas com a bênção vem responsabilidade. E nós queremos ser responsáveis. E o alvo é sempre o mesmo, é partilhar o amor de Jesus. A única razão pela qual nós vamos reparar e arranjar o apartamento da Fogueira é porque queremos ter mais recursos para levar o amor de Jesus a outras pessoas. E, portanto, orem por isso. Orem para que também no contacto com a empresa que vai fazer as obras nós possamos transmitir amor, possamos transmitir o amor de Jesus. Aliás, eu acho que aqueles senhores aceitaram a obra porque eles já fizeram a primeira parte da obra e eles gostaram de nós.
eles tiveram carinho por nós e nós queremos continuar a influenciar a vida deles com o bom aroma de Cristo. Então nós vamos orar, vamos ainda ter uma palavra de oração, pedindo que o Senhor de facto possa continuar a derramar a sua graça, a sua bênção sobre as nossas vidas e que cada um destes aspectos sejam meros aspectos práticos de algo que o Senhor quer fazer connosco muito, muito além. Eu sei que o Ed está a recuperar de uma... Mas consegues falar, não consegue? Por favor, Ed. Vou pedir ao Ed. Nós depois vamos ficar de pé e o Ed vai nos dirigir em oração. Ele está também a recuperar de uma pequena cirurgia. Só dizer-vos também assunto de oração. O irmão Carlos, que está nos dias fora, como sabem, teve um encontro imediato com um cachorrinho que resolveu morder-lhe. E então trouxe-lhe sofrimento e necessidade de ir ao hospital. Ele está a recuperar também desse percalço. Vamos também lembrar o irmão Carlos nas nossas orações e, obviamente, a vida de cada um de nós. Vamos orar com ele. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Nós te louvamos por essa nova semana que o Senhor nos concede, Pai. Pedimos sabedoria e discernimento do Senhor. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que toque os nossos corações nessa manhã, para que possamos compreender, ó Pai, a importância que temos como servos do Senhor nessa terra. Estamos aqui para perfumar, ó Pai, para levar o Teu perfume adiante, ó Pai, para levar o Teu amor adiante, para levar a Tua palavra adiante. Senhor, nós aprendemos na Tua palavra que as nossas necessidades nós podemos colocar em Tuas mãos. E nós te colocamos, ó Pai, em Tuas mãos todos aqueles, ó Pai, que necessitam da Tua cura, da Tua restauração, ó Pai. Do Teu toque especial, ó Pai, de transformação em nome de Jesus. Coloca em Tuas mãos, ó Pai, toda a liderança dessa igreja, todos os projetos, ó Pai, que têm saído do papel, cada servo Teu que tem que ser levantado para ser instrumento em Suas mãos. Que o Senhor a cada dia, ó Pai, vem estar fortalecendo, ó Pai, enrijecendo. A cada dia, ó Pai, que um soldado se levanta, aumenta-se a guerra, mas o Senhor nunca deixa os seus soldados sós. E nós te louvamos e te agradecendo pela vida dos teus servos, ó Pai, que têm se levantado para fazer a tua obra nesse lugar, com a ação social, através do evangelismo, através de todas as ações que são feitas neste lugar. Pai, eu te peço, por cada visitante que está aqui essa manhã, Senhor, nós não conhecemos todos, mas nós sabemos que o Senhor conhece a cada um. E para cada um, o Senhor tem uma porção especial, ó Pai, uma porcentagem especial do Teu amor para entregar nessa manhã. Recebe a nossa adoração através do louvor, fala conosco através da Tua palavra, Pai, e continua conosco, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, porque a primícia dessa semana nós entregamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós vamos continuar o nosso tempo de louvor. E hoje, na nossa EBD, nós estudamos sobre saudarmos uns aos outros. É uma ordenança de Deus de nos abraçarmos, de nos beijarmos, se for o caso, mas de nos saudarmos uns aos outros. Então, enquanto preparamos as coisas para continuar o nosso tempo de adoração, vamos-lo fazer enquanto nos saudamos uns aos outros com o amor e com a graça de Jesus. Portanto, este é o momento para o fazerem. Por favor, façam, está bem? saudar-nos, podemos fazê-lo com a graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E o primeiro coro que nós queríamos cantar juntos como expressão da nossa adoração é baseado num momento e num encontro que Jesus teve lá junto a um poço com uma senhora, com uma mulher. E nesse encontro o Senhor Jesus falou coisas muito importantes.
E uma das coisas que ele falou e que fica para a nossa inspiração, para a nossa direção, para a nossa exortação, é que o Senhor procura e espera corações que o adoram em espírito e em verdade. Sim, nós podemos errar umas notas, podemos esquecer uma letra, eu sou muito bom, e a Paula fica aqui ao pé de mim, eu vou esquecer a letra toda. Podemos fazer tudo isso, mas há uma coisa que precisa de acontecer, é que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós expressamos neste tempo, seja resultado da nossa autenticidade em Cristo. E é isso que nós queremos levar até Ele, é com isso que nós nos queremos comprometer. Então, em espírito, em verdade, vamos celebrar este que é a razão de nós estarmos aqui juntos esta manhã. Te adoramos.
com este sentimento, com este desejo que nós precisamos de voltar e de focar os nossos olhos naquilo que é essencial. Eu gosto de voltar a um texto que é tão precioso, em Isaías capítulo 6, onde Isaías é levado a ter uma visão maravilhosa de quem Deus é. A Paula vai-nos ler o texto, os irmãos podem acompanhar, mas vamos nos colocar no lugar de Isaías e, através de Isaías, ter esta visão. Diz assim a palavra do Senhor: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ambas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, que visão maravilhosa, amados. Contemplar Deus na sua santidade, na sua intensidade, toca e transforma as nossas vidas. Vai provocar em nós algo que nada, nem ninguém, nem nenhuma outra circunstância irá provocar. E isso exige de nós uma disponibilidade, uma resposta. Reconhecer a santidade de Deus em tudo aquilo que Ele é, da forma como Ele se manifesta, e contemplá-lo não só através desta imagem que Isaías nos traz, mas através de tudo aquilo que Ele ao longo do nosso viver vai revelando. Sim, porque este Deus Santo está-se a revelar. Ele está-se a revelar a cada momento, em cada circunstância. Nós queremos celebrar este Deus Santo. Há um hino que creio que todos nós conhecemos muito bem e que nos remete sempre para esta celebração e para este reconhecimento, que eu queria convidar a que pudéssemos juntar as nossas vozes e cantar e entoar juntos. Entoamos
Este Deus Santo, nós o conhecemos com muitas outras expressões, algumas dessas expressões com nomes muito próprios que nos remetem para a compreensão de quem é este Deus. Há um cântico que nós muitas vezes cantamos aqui, nos remete exatamente para lembrar isso. Ele é santo. Joel, podes pôr a primeira parte? Mas Ele é poderoso, Ele é digno de toda a adoração. Ele, de facto, é aquele que nós queremos seguir, aquele a quem nós ouvimos. Ele é eterno, Ele é para todo o sempre. É este Deus que nós queremos celebrar nesta manhã, amados? É este Deus que queremos celebrar esta manhã? Então vamos juntar também as nossas vozes com este cântico e lembrar que este Deus Santo é tudo isto e muito mais do que aquilo que nós conseguimos verbalizar nesta manhã. Poderoso.
ninguém como o nosso Deus. Ninguém merece, ninguém é digno de ser adorado, celebrado, lembrado como o nosso Deus. Amém? Podemos ficar sentados, amados. Eu queria muito que nós, como resultado daquilo que há pouco lemos, daquilo que o Senhor tem estado também a fazer-nos lembrar através do que temos cantado, da Sua Palavra, ao contemplar a grandeza, a santidade, a majestade do nosso Deus, que obviamente tem que haver uma resposta da nossa parte. Isaías teve, e nós há pouco ouvíamos a forma como Isaías respondeu àquilo que o Senhor estava a dizer, àquilo que era a revelação de Deus na vida de Isaías. Nós queremos também responder de muitas formas e de muitas maneiras, e queremos fazê-lo de coração, de coração. Há um coro, há uma música que já há muitos anos que mexe comigo no conteúdo da sua letra. Um autor que nós muitas vezes cantamos, Paulo Baloche, ele escreveu esta música dizendo: mais gloriosa que o sol é a luz do teu amor. Trevas não há na tua presença. Quem poderá ousar ao teu trono chegar, às majestades na altura? Nós estamos aqui, amados, pelo seu sangue, pela sua graça. É através dele que nós estamos aqui e que podemos ver, contemplar, celebrá-lo, chegar até ele com as nossas imperfeitas manifestações de adoração, mas que chegam até ele como resultado de uma obra absolutamente maravilhosa e única na vida de cada um de nós aqui individualmente. E este coro vai mais à frente dizendo: oferta de louvor eu trago ao meu Rei, adoração a ti somente darei. Jesus, tu mereces toda a honra, toda a honra. Oferta em cheiro suave, eu vou-te render. Amados, tudo aquilo que nós somos e fazemos e que entregamos e que são manifestações da nossa adoração ao Senhor, das formas mais práticas, das menos práticas, das mais visíveis, das menos visíveis, tem que ser resultado disto, da intervenção do sangue redentor de Cristo na nossa vida. É isso que Ele espera de nós. Eu queria muito convidar que nesta hora, se desejarem entregar neste momento as vossas ofertas, os vossos dízimos, façam-no aqui à frente, mas que acima de tudo, este possa ser o momento, mais uma vez, para oferecermos ao Senhor o que de melhor temos. E o que de melhor temos é um coração transformado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos ter esta expressão de louvor e quem desejar fazê-lo com gratidão, entregando ofertas de amor e de dízimos de gratidão ao Senhor, que o possa fazer. Não há em tua presença.
vimos à Tua presença com ações de graças, Pai, porque ainda nós não sendo merecedores de estar na Tua presença, Tu nos dás este privilégio, Pai, de podermos vir como igreja honrar-Te, glorificar-Te, adorar-Te, Pai, ouvir também o que tens para nos dizer, Senhor, e que grande privilégio é isso. Pai, neste momento queremos agradecer pelas ofertas que podemos entregar-Te, porque isso também é um privilégio, Senhor, e é tão bom podermos adorar-Te também desta forma. Pedimos que Tu recebas aquilo que nós entregamos, aquilo que nós podemos entregar, mais do que ofertas monetárias, Pai, que Tu recebas as nossas vidas e recebas o nosso coração quebrantado na Tua presença, Senhor. Agradecemos por tudo e pedimos discernimento para usar os recursos que Tu nos dás, Senhor. Pedimos que nos uses também enquanto recursos Teus para o crescimento deste reino, Senhor, e que possamos ser bênção, Pai, de tantas formas que agora temos na nossa igreja, na nossa localidade, de te servir, Senhor, e de ser bênção para as outras pessoas. Entregamos tudo nas Tuas mãos com gratidão em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Coisas que ficou claro no texto de Isaías é que o contacto e o contemplar da santidade de Deus provocou em Isaías uma resposta. Também uma resposta a uma pergunta de Deus. Quem enviarei? Quem é que vai? Quem é que vai ser o portador desta mensagem? Quem é que vai brilhar com esta luz que é Jesus na nossa vida? Sabem quem é? Sim, exatamente, somos nós todos. Os nossos pequeninos vêm à frente agora cantar exatamente isso. Que queremos brilhar como luz à segunda, à terça, à quarta não, mas à quinta também, e à sexta. Não, se calhar é melhor também brilhar à quarta-feira, está bem? Que todos os dias da nossa vida nós possamos, de facto, ser esta expressão de um Deus Santo que faz-se presente nas nossas vidas. Eu estou preocupado. O Arthur está sozinho aqui à frente e eu estou a ver outras crianças. Por favor, venham ajudar o Arthur, vamos juntar as vozes. A letra está ali à frente. Se calhar nós não sabemos bem a música, mas vamos recordar e vocês vão ficar sintonizados com a música e depois vamos pedir aos adultos também para cantar. Hoje estamos desfalcados de crianças, não sei o que é que se passou. Faltam-nos crianças. Mas vamos com as que temos, não é? Algumas estão aí, ficam aí, algumas estão envergonhadas e tal. Mas tudo bem, também há adultos envergonhados, não há problema. Ok, vamos então cantar que somos uma pequena luz, que brilha muito. As pequenas luzes fazem muita diferença no sítio onde estão. Ok, vamos lá então juntos. Okay. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar se brilhar. Todo dia, em todo lugar, eu vou deixar minha luz brilhar. Na segunda, no teu poder do amor, e na terça eu canto para o seu louvor, e na quarta tenho algo a te dizer, e na quinta servi-lo é o nosso dever, e na sexta agora eu posso ter fé, e no sábado por ele eu fico de pé. No domingo para sempre eu quero cantar e deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar se brilhar. Todo dia, em todo lugar, eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Foi um bom ensaio. Viram que alguns dos adultos já se estão a juntar também. Sabem o que é que vai acontecer se nós não brilharmos? Quando a luz... O que é que acontece? Escuridão, não é?
Parece que o Senhor Jesus espera que nós sejamos pequenas luzes a brilhar lá na escola, no trabalho, na vizinhança, na família, em todo lugar, para que Cristo se dê a conhecer, para que aquele Deus Santo que nós há pouco lembrávamos possa ser conhecido por todos. E sabem, isto não é só uma responsabilidade vossa, de todo, os adultos também têm essa responsabilidade, portanto a gente vamos dizer a eles para se levantarem e eles vão ficar de pé e vão cantar, e vão dizer que é à segunda, à terça, à quarta, na escola, no trabalho, no shopping, em todo o lado, esta luz vai brilhar. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá, juntos, ok? Posso fazer uma sugestão? Sim, podes, claro. Na segunda parte em que diz os dias da semana, vamos fazer uma coisa, vou fazer uma sugestão. Vocês dizem os dias da semana e os adultos têm que dizer a segunda parte. Nós gritamos, na segunda, e eles têm que continuar. Nos deu o poder do amor. E assim, acho que era bom, porque a parte mais, para nós é fácil, é só os dias da semana, isso já sabemos de cor. Eles é que têm que saber o resto. Eu acho que é uma boa dinâmica, vamos tentar, ver se eles vão. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar se brilhar. Todo dia, em todo lugar, eu vou deixar minha luz brilhar. Na segunda, tenho o poder do amor, e na terça, eu canto para o seu louvor, e na quarta, tenho algo a te dizer, e na quinta, servil é o nosso dever, e na sexta, agora eu posso te ver, e no sábado, por ele eu fico de pé. No domingo, para sempre eu quero cantar todos juntos e deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar. Vou deixar se brilhar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Amém, amém, amém. As crianças vão descer, mas vão descer daí para subir para o primeiro andar, mesmo as que ficaram envergonhadas. As que ficaram envergonhadas também vão subir, vão ter o tempo de estudo, ok? E vão brilhar no primeiro andar. E nós vamos procurar aqui também, à luz da palavra, compreender um pouco melhor como precisamos de brilhar. À segunda, à terça, à quarta, no trabalho, em casa. Vamos abrir as nossas Bíblias e convidava a considerarmos à partida um versículo deste texto de 1 de Pedro. E de facto, então queremos voltar a este texto de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos ter como ponto de partida para a nossa reflexão o versículo 4 deste capítulo. Vou pedir que os irmãos, por favor, mantenham as vossas Bíblias abertas. Vamos precisar de consultar esse e outros textos. 1 de Pedro, capítulo 3, o versículo 4 diz o seguinte: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O apóstolo Pedro está-nos a desafiar que o que é de grande valor diante de Deus são corações transformados no seu interior, unidos àquele que é o único incorruptível, que pode, de facto, dar-nos esta imagem, esta experiência de mansidão, de paz, de tranquilidade.
e assim vivemos vidas que agradam e que são de grande valor diante de Deus. Pai, nós estamos mais uma vez perante a Tua Palavra e só mesmo ela para falar connosco nesta hora. E a nossa oração nesta hora, mais uma vez, é de gratidão, mas também de clamor, para que, através da Tua Palavra, através da ação do Teu Santo Espírito e somente através da Tua intervenção, nós possamos ser conduzidos a entender, a compreender aquilo que hoje queres falar connosco. E tudo isto nós te agradecemos pela Tua disponibilidade em falares connosco. Te agradecemos todas as coisas e este momento em particular, no nome de Jesus Cristo oramos. Amém, Pai. Amém. Amados, qual foi o impacto das palavras de Jesus ao longo desta última semana? O Senhor Jesus falou alguma coisa que impactou a nossa vida? Amém. Amém? Há pelo menos um. Alguém foi impactado? Qual foi o texto da palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração que mexeu connosco, que Deus usou para falar connosco? Terá sido no texto e no ambiente da escola bíblica dominical? Terá sido no ambiente e no momento do estudo bíblico quarta-feira? Algo que o Senhor trouxe da sua palavra através de outro meio, às vezes, sei lá, uma música, alguma coisa que alguém nos falou, mas que através dessa palavra, o texto, a intervenção de Cristo tenha sido impactante. Como é que foi, amados? O Senhor Jesus está a falar connosco. Eu espero que nós não percamos essa visão. Jesus está a falar connosco. Hebreus começa exatamente com essa visão. No passado, Deus falou de outras maneiras. Agora fala através do Filho. Jesus está a falar connosco. E Ele está-nos a falar tanta coisa, tanta intensidade. Aliás, sempre que Jesus fala, é muito intenso. Mas através deste texto que nós temos considerado aqui, da carta do apóstolo Pedro, nós temos sido conduzidos a compreender da parte do Senhor Jesus Cristo de uma forma muito prática, como precisamos de viver, evidenciar, revelar as marcas naturais, as evidências naturais de uma nova vida em Cristo. Aquilo que é natural acontecer quando temos uma nova vida em Cristo. E todas elas, amados, todas elas são da maior importância. E nós já fomos lembrados, por exemplo, de como isso deve acontecer na nossa relação com o Estado, com os governantes, como isso deve acontecer no ambiente do trabalho, na relação empregado, patrão, empregado. E neste texto em particular, e naturalmente Jesus vem falar connosco através de um outro importante aspecto da nossa vida que tem que ser revelado e que tem que estar presente na nossa mente, no nosso coração. Jesus vai falar connosco através do apóstolo Pedro sobre casamento, sobre família. Mas eu creio que a partir deste assunto, que mais uma vez estamos a ser chamados à atenção através do Senhor Jesus, todos nós, estamos a ser chamados à atenção para a necessidade de termos corações transformados pela presença única de Jesus Cristo. Mais do que qualquer outra coisa, é a presença transformadora de Jesus Cristo nos nossos corações. Eu estou mesmo convencido que esse é o centro, esse é o alvo de tudo aquilo que o Senhor Jesus tem estado a falar connosco, quando nos fala e nos remete para aspectos tão práticos da nossa vida, como hoje, por exemplo, através do casamento. Mas sabem, mais uma vez esta semana, e estas semanas têm sido intensas nesse aspecto, mais uma vez esta semana, depois do estudo de quarta-feira, a minha perspectiva sobre este texto foi ajustada, não foi alterada, mas foi ajustada, porque o encontro de Jesus à mesa com os discípulos, que nós temos considerado, particularmente através do texto de João capítulo 13, veio chamar a minha atenção para a essência das palavras do Senhor Jesus Cristo, enquanto fala aqui nesta circunstância sobre família, sobre casamento. Porque o lugar por excelência para nós obedecermos ao mandamento, ao novo mandamento que Jesus deixou com os discípulos naquele dia, o de amar uns aos outros, lá presente nos versículos 34 e 35 de João 13, sem dúvida nenhuma ganhou uma nova perspectiva quando o consideramos à luz, através da perspectiva do casamento. Ao ler estas palavras registadas pelo apóstolo Pedro, depois de quarta-feira, para mim fica muito evidente que é óbvio que Pedro estava lá naquele dia. Pedro ouviu Jesus falar estas coisas.
Aquelas palavras que Jesus falou, que ele ouviu, que mexeu com ele, que teve um impacto tremendo na vida dele, sem dúvida nenhuma, agora também se revela na forma como o Espírito Santo usa para trazer até nós aquilo que ele quer e deseja partilhar, que, creio eu, teve um primeiro impacto na sua vida e um impacto realmente transformador. Nós vamos aproveitar esta ocasião para lembrar alguns aspectos práticos sobre o casamento. O casamento que é um plano absolutamente sublime e maravilhoso de Deus. Foi, de facto, o primeiro plano de Deus. Depois da criação, de ter criado o homem, o primeiro plano que Deus pôs em prática foi o do casamento, da família. Ele é muito importante para Deus. Deus deu-lhe a maior importância e continua a dar. Queremos lembrar, obviamente, que o casamento, na nossa perspectiva da palavra, é entre um homem e uma mulher. Que o casamento tem para si exclusividades únicas, por exemplo, na área da sexualidade, mas noutros. E que este casamento só faz verdadeiro sentido e só tem um verdadeiro sentido e experiência real quando Cristo faz parte desse casamento. Quando Deus faz parte e está presente nesse casamento. Mas eu queria muito que nós pudéssemos nos desafiar a considerar tudo isto, mantendo em mente o versículo 4. O homem interior, de coração unido a um incorruptível trajo do espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mas eu queria muito, amados, e essa foi um particular desafio ao longo desta semana, queria muito desafiar-nos todos, mais uma vez, a entender algo que eu creio que por vezes, pelo menos comigo acontece, que perdemos essa noção. É que o assunto central deste texto, aliás, o assunto central de qualquer texto da palavra, não somos nós. Nós às vezes olhamos, creio eu, não sei se isso acontece convosco, mas comigo acontece, parece, ok, o que é que Deus tem para me dizer? Parece que eu sou o centro, parece que o mundo gira à minha volta e que Deus tem uma única preocupação, é falar comigo e fazer alguma coisa particular a partir de mim. Mas o assunto central deste texto, da palavra, não somos nós, amados. Eu fui lembrado esta semana sobre isso através de uma intervenção de um pastor que já não está entre nós, mas que Deus usou de uma forma muito sábia e tem usado para falar comigo. Pastor Tim Keller. Pastor Tim Keller esta semana desafiava-me numa intervenção que deixou para nós a lembrar-nos que nós não somos o assunto central da palavra. A questão não é saber o que é que eu tenho que fazer ou o que é que eu não tenho que fazer, o que é a partir de mim. Não. Porque Deus sabe muito bem que através de nós, a partir de nós, nada de extraordinário irá acontecer. A questão e a centralidade é sempre Cristo. O que é que Cristo vai fazer? O que é que Cristo vai realizar na minha vida? O que é que eu, conhecendo e dando espaço para a presença e para a intervenção de Cristo, vou permitir que aconteça na minha vida? O assunto central é Jesus. E sim, Jesus está a falar neste momento connosco através e sobre o casamento. E começa neste texto por se dirigir às esposas. Infelizmente, amados, este versículo 1 do capítulo 3 de 1 de Pedro, como outros textos também do apóstolo Paulo, pela expressão que eles inserem, tem provocado muitas vezes a falta de atenção para aquilo que Deus está a falar. O versículo 1 começa por dizer: mulheres, esposas, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do que procede do procedimento da sua esposa. A verdade é que muitos de nós, tanto homens como mulheres, desconectamos deste texto por causa da expressão esposas sejam submissas. Para muitos esta expressão adquiriu um sentido errado de determinação, de valor ao estatuto, quer no casamento, quer na sociedade, entre marido e mulher, o que obviamente não está presente nas palavras do Senhor Jesus. Obviamente não está. Para Jesus não há qualquer distinção no que diz respeito ao valor do ser humano,
Não há nenhuma distinção em relação ao género, à raça, ao estatuto social. Aliás, a segunda parte, a parte final do versículo 7 deste capítulo é uma evidência disso. Herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Herdeiros. Ambos são herdeiros da mesma graça. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 3:10, lembra que nós fomos revestidos de um novo homem que se renova pelo conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou, onde não há grego, não há judeu, não há circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Deus não faz essa distinção. Mas é óbvio e real que há funções diferentes e responsabilidades diferentes no casamento. Aliás, como houve nos exemplos anteriores que ele deu, em relação ao Estado, em relação ao trabalho. Há funções e responsabilidades diferentes para maridos e esposas. Deus colocou essas diferenças. Começam logo por ser fisiológicas. Mas em momento nenhum, Deus está a definir a superioridade de qualquer um deles sobre o outro em relação ao outro no relacionamento do casamento. Aliás, falando de diferenças, é óbvio que elas existem. Aqui há alguns anos, isso tornou-se muito visível para mim, muito prático, quando ligávamos a televisão e víamos a chegar ao aeroporto de Lisboa os 2 recordistas nacionais do triplo salto. O recordista nacional de homens, Pedro Pichardo, e a recordista das senhoras, Patrícia Mamona. Eles vinham dos Jogos Olímpicos de Tóquio e ambos tinham batido o recorde. E o Pedro tinha saltado nesse recorde 17,98 metros. E a Patrícia, que também ganhou e que também bateu o recorde, saltou 15 metros e 1. A diferença, eu fiz as contas, são 2,97 metros. É a diferença de género. Mas obviamente que nós somos diferentes. Fisiologicamente somos diferentes. E se podemos quantificar, a nossa diferença são 2,97 metros no que diz respeito ao salto, ao triplo salto. Mas em Gênesis 2:18, o Senhor foi muito claro com Adão. Foi muito claro com Adão. Primeiro, ele foi muito claro dizendo que havia uma coisa que não estava bem na vida dele, é que ele estava sozinho. E Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então far-lhe-ei uma adjutora que esteja... Em algumas traduções, amados, o sentido original do texto foi traduzido como uma adjutora que esteja como diante dele. Até nisso nós percebemos aquilo que Deus está a falar. E mais à frente Deus fala dizendo, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e se apegará à sua mulher, e serão o quê? Ambos, os dois, uma só carne. É disto que Jesus está a falar connosco. Há, de facto, naquilo que o Senhor Jesus está a falar connosco através de Pedro, uma reciprocidade no relacionamento. A esposa, sim, sendo submissa, é isso que diz o versículo 1, e o marido, diz o versículo 7, tratando a esposa com dignidade. Nas palavras de Jesus, através do apóstolo Paulo, em Efésios 5, as mulheres sendo submissas aos seus maridos como ao Senhor, e os maridos amando as esposas como Cristo amou a Igreja. E eu queria fazer uma pergunta às esposas aqui. Às esposas e às candidatas a esposas. Qual é a esposa ou candidata de esposa que não quer ser submissa a um marido que a ama como Cristo amou a Igreja? Bom, se calhar aqui temos que lembrar como é que Cristo amou a Igreja. Lembram-se? A primeira manifestação de amor de Cristo em relação a nós é que Ele sabe onde é que Ele estava. Estava na glória, junto do Pai, num lugar. Eu tenho sempre muita antecipação de perceber como é que vai ser. Quando nós chegarmos lá, eu creio que isto vai se tornar muito claro. Jesus deixou isto para ir lá abaixo. O primeiro ato de amor de Jesus em relação à Igreja foi Jesus sair de onde estava para vir aqui. Depois, Ele, abandonando a sua glória, veio viver aqui e, por amor a cada um de nós e à sua Igreja, Ele sujeitou-se a viver aqui. Ele passou por dificuldades, sofreu, foi mal recebido pelos seus,
foi incompreendido, foi traído. Ainda assim, serviu e deu a imagem e o ensino sob serviço. Aliás, ele lavou os pés àqueles a quem, de facto, deveriam lavar os pés a ele. Foi assim que Jesus amou a igreja. Finalmente, na parte final desta expressão muito prática de como Cristo nos amou, ele foi violentamente espancado, foi cuspido, foi humilhado e finalmente foi crucificado numa cruz. Foi assim que Cristo amou a igreja. Eu pergunto às esposas se têm algum problema em ser submissas a um marido que vos ama assim. Mas eu também quero perguntar aos maridos. Eu quero perguntar aos maridos, aos candidatos a maridos, se vêem algum problema em cuidar das suas esposas, olhando para Cristo, compreendendo quem Cristo é, através do exemplo que Ele deixou, do qual eu já lembrei alguns aspectos. Se algum marido tem problema em desempenhar cabalmente, com determinação, o seu papel que Deus determinou para o casamento. E que no versículo 7 só temos uma hipótese, é viver intensamente o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Tratai-a com dignidade. Eu pergunto-me se nós, todos nós, ouvindo e conhecendo o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou, ouvindo aquilo que o Senhor nos está a deixar tão claro através do apóstolo Pedro, temos dificuldade em viver e em nos expormos a isto. Amados, a verdade é que isto é muito sério. É óbvio que Pedro fala alguns aspectos mais interessantes também e que estão presentes no casamento. No versículo 1 ao versículo 3, o Senhor Jesus vai nos lembrar que mesmo que a esposa tenha um marido que não conhece e não reconhece o Senhor, ela deve viver de forma a que possa ser condutora, pode-se de alguma forma conduzir o seu marido ao conhecimento de Cristo. Sim, ele vai falar que nós não devemos preocupar muito com os adornos exteriores, isso não é da maior importância. Sim, ele diz-nos que tanto esposas como maridos precisamos ter o nosso interior cuidado, ajustado àquele que é o nosso exemplo, que é Cristo. Isto é verdade para maridos e para esposas, obviamente. Mais uma vez, amados, neste texto nós somos conduzidos a compreender que tudo precisa de acontecer no nosso coração. Não vai acontecer nada de extraordinário, de transcendente na nossa vida, no nosso casamento, se Cristo não tocar e não transformar as nossas vidas. É isso que o versículo 4 nos desafia a considerar. Isto tudo pela presença do próprio Senhor Jesus Cristo. Por favor, lembrando o versículo 13 do capítulo 1, na página anterior, provavelmente, das vossas Bíblias. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Ele está a falar para maridos e para esposas. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Sim, Cristo tendo a proeminência, a presença transformadora nos nossos corações, para que aconteça aquilo que Ele deseja que aconteça, também nos nossos casamentos. Amados, nós não podemos esquecer aquilo que Pedro já nos lembrou no versículo 23 do capítulo 1. Nós fomos regenerados em Cristo e por Cristo. E fomos regenerados por um preço muito elevado. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós, para nos permitir ter um novo relacionamento restabelecido pela sua graça lá na cruz. Para uma nova e sublime realidade, uma realidade que está expressa. Nós já vimos isso no capítulo 2 e no versículo 9. Nós agora somos raça eleita, somos geração exclusiva, propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade para os maridos e para as esposas. Mas Jesus está-nos a dizer que a sua presença na nossa vida, a sua presença transformadora no coração de cada um de nós,
vai ser a forma de validar, de confirmar, de manifestar como, de facto, Ele tem a proeminência na nossa vida, e isso vai se manifestar na forma como nos relacionamos com os outros. Seja na nossa relação com o Estado, seja na nossa relação de trabalho, seja na nossa relação do casamento. Acho que é um quadro muito bonito e geral que Pedro nos traz no versículo 8 e 9 daqui do capítulo 3. Podemos dar a nossa atenção para capítulo 3, versículos 8 e 9. É que depois de tudo isto, o apóstolo Pedro diz assim, finalmente, e ele teve a falar sobre a nossa relação com o Estado, teve a falar sobre a nossa relação no trabalho, teve a falar sobre a nossa relação no casamento, na família. E ele diz assim, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não apagando o mal por mal, a injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Que quadro magnífico que Pedro nos deixa aqui, que ele espera que aconteça e que Jesus espera que aconteça. Que aconteça no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho, na forma como nos relacionamos com todos aqueles que o Senhor tem colocado perto de nós. E para terminar, amados, mais uma vez, precisamos de terminar lembrando que nós não somos o assunto central, é Cristo. Cristo é o assunto, é Cristo que é determinante nas nossas vidas. A questão não é o que eu consigo ou não fazer, porque eu não consigo fazer. A questão é o que Cristo vai fazer na vida de cada um de nós. E que depois se vai manifestar nas mais diversas áreas da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Sim, Jesus é o assunto. Ele precisa ser sempre o assunto. Eu creio que esta é uma dificuldade que nós temos. Aliás, alguns problemas que nós temos no nosso relacionamento com Deus têm um aspecto gramatical. É o pronome pessoal eu. Estamos demasiado preocupados com o eu, quando devíamos estar realmente centrados em Cristo. É Ele. Ele sendo tudo. Enquanto considerava isso, olhei para a parte final desta carta e vejam o que o Senhor Jesus fala através do apóstolo Pedro. Podemos ir ao capítulo 5, versículos 10 e 11. Mas o assunto é Ele sempre. O assunto tem que ser sempre Ele. Pedro, que estava lá naquele dia, naquele encontro de Jesus à mesa. Pedro, que teve aquela conversa com Jesus lá na praia. Este Pedro que teve um contacto tão intenso com o Senhor Jesus, mas que foi transformado no seu coração pela graça que Jesus lhe trouxe na cruz. Inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, diz o seguinte, escreve o seguinte, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É Cristo que faz tudo isso. E Pedro termina esta expressão, eu se calhar, correndo o risco de algumas traduções serem diferentes, podíamos ler juntos o versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O assunto é Cristo, amados. O assunto no nosso casamento, o assunto no nosso trabalho, o assunto em qualquer área da nossa vida tem a ver com Cristo. O que é que Cristo tem para fazer na nossa vida, no nosso coração? Sim, lá onde tudo tem que acontecer. Esse é o assunto. E sendo Ele o assunto, então a Ele será todo o domínio, toda a glória, toda a honra, hoje e para todo o sempre. Amém? Mais uma vez eu queria desafiar os irmãos a que aquilo que este texto possa estar a falar connosco não fique por aqui, mas que durante a semana ele seja alvo da nossa atenção, da nossa reflexão e com toda a certeza alvo necessário para o nosso tempo de oração. Se os irmãos não forem muito diferentes de mim, eu creio que por causa disto nós temos que ter algumas conversas com Jesus. Precisamos de acertar algumas coisas na nossa vida. E precisamos de restaurar algumas coisas que nós, na nossa vida, não temos permitido que acontecesse. Menos eu, mais Ele. O assunto é Ele, amados. Há um autor muito interessante, o Frei Francis Chan. Ele escreveu um livro
muito interessante, e que ele dá lá uma visão muito prática daquilo que nós às vezes fazemos na nossa vida. Nós participamos num filme e convidamos os nossos amigos todos para ir ver o filme no qual nós participamos. E há, em 2 horas de filme, 2 segundos em que essa pessoa aparece de costas no meio de uma multidão e ele diz: estou ali. Nós às vezes fazemos isso com Jesus. Nós não somos importantes. O protagonista do filme não somos nós, é Cristo. Nós estamos lá. Ele quer nos incluir, mas o protagonista é Cristo. E sendo Ele o protagonista da nossa vida, então o domínio, a glória, a honra, em todas as áreas da nossa vida vai acontecer para todo sempre. Podemos terminar ficando de pé e orando. E mais uma vez, amados, por favor, não fiquemos por aqui. Que esta palavra possa continuar a falar connosco ao longo da semana. Que aquilo que tem que ser restaurado por Ele, que seja para a honra e glória do Seu nome. Pai, nós mais uma vez nos voltamos para Ti nesta hora e fazemos-lo rendidos mais uma vez à Tua grandeza, à Tua majestade, à Tua santidade. Quando contemplamos aquilo que Tu és, ficamos sem palavras. Porque quando contemplamos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua santidade, obviamente o que se revela é a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Mas, Pai, Tu quisestes de uma forma incompreensível aos nossos olhos amar-nos desta forma. Deste o Teu próprio Filho, para que nós possamos ter novamente um relacionamento restaurado. Aquilo que o pecado destruiu é restaurado. Numa expressão de amor que nos vai ser sempre incompreensível na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, quando contemplamos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua santidade e percebemos a nossa condição, tudo o que nós podemos fazer primeiro é celebrar, é honrar-Te, é adorar-Te. E eu peço que Tu recebas essa nossa adoração. Não só desta manhã em que estivemos aqui juntos, mas de cada dia, de cada momento do nosso caminhar, de cada respirar nosso, que tudo possa de facto honrar e glorificar o Teu nome. E a outra coisa que naturalmente tem que acontecer, Pai, é nós clamarmos pela Tua intervenção na nossa vida. Ó Pai, clamar para que Cristo seja tudo em nós. Sim, tudo em nós. Que Ele molde a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de amar, a nossa forma de sermos esposos, a nossa forma de sermos esposas, a nossa forma de sermos pais, a nossa forma de sermos filhos. Ó Pai, que Cristo de facto molde tudo aquilo que nós somos. Que não sejamos mais nós, mas seja somente Cristo a evidenciar-se na nossa vida. É isso que nós clamamos nesta hora. E só podemos fazê-lo quando olhamos para Ti e percebemos quem Tu és. Ó Pai, faz essa obra na nossa vida. Continua a falar connosco através da Tua palavra. Pai, Tu conheces os nossos corações. Mais uma vez, lembro que Tu conheces, sabes muito bem como chegamos até aqui nesta manhã. E nós clamamos para que, sabendo que Tu não ficas indiferente a como nós chegamos aqui, que Tu de facto intervenhas, fales, toques e transformes as nossas vidas. E que ao sair daqui, saiamos mais próximos de Ti, mais disponíveis para Te ouvir e mais disponíveis para a Tua intervenção. Algo que nós desejamos ardentemente na nossa vida. Tudo isto nós oramos, clamando pelo Teu perdão restaurador e purificador sobre as nossas vidas. Nós oramos neste nome maravilhoso, este nome sublime, que é o nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Nós podemos ficar sentados e vamos escutar o pós-lúdio, amados.
Pai.